E eu gostaria de perguntar para vocês, né, vocês falaram um pouquinho sobre as próximas metas para o próximo ano, né? Gostaria de saber mais vocês sobre alguma coisa que vai ser de fato feita, coisas que já estão acontecendo. Vocês comentaram sobre os dois próximos módulos do Formação de Inovadores, também sobre o programa Team para você poder tirar a sua ideia do papel, mas tem mais algum plano assim, uma meta muito grande que precisa ser cumprida no próximo ano, na visão de vocês? Gabriel, assim, eu acho a gente está dando passos relativamente curtos, mas consistentes, né? O que a gente precisa realmente consolidar são essas ações, né, que já vêm sendo desenvolvidas, né? Formação de inovadores, o escritório de inovação, de redação de projetos, né, que vai começar agora. As parcerias com as empresas, eu ia falar antes, né? Graças a Deus a gente tem na nossa região, e isso foi o que motivou sempre, né? Empresas, mas também jovens empresários, CEOs, gerentes, né, de algumas dessas empresas, com uma visão, né, bem mais pró-inovação, né, pró-academia, né? Então, isso realmente é importante ser consolidado agora em 2026. O poder público também precisa entrar, embora 26 vai ser um ano meio complicado de novo, né? De 4 em 4 anos a gente tem, na verdade de 2 em 2 anos sempre a gente tem essa época mais Conturbada. né? Mas a gente precisa agregar, né? E como o Almir colocou, né? O CIT, né? No caso do Centro de Inovação Tecnológica de Assis, região, não é meu, não é do Almir, não é da Fomenta, não é da Unesp, é de todos nós, né? As pessoas precisam se envolver, entender que sem envolvimento não há avanços, né? Então, até para não correr o risco de ficar muito personalizado, muito em cima, né, de qualquer um de nós, né? Quando a gente fala de CIT, pelo geral aparece o nome do Almir, meu nome, como se fôssemos os donos. Na verdade, nós somos. Né? São só os representantes. Só representantes, né? E assim, você perguntou em relação a 26 projetos, né? O que a gente espera? Eu vejo a Fomenta atuando fortemente, e a Fomenta como um braço, nesse ponto, um braço do Centro de Inovação, né? Atuando fortemente na incubação de novos negócios a partir dessa formação, né? Atuando como uma incubadora de base tecnológica, uma incubadora de projetos inovadores, né? As instituições de ensino apoiando, seja com recursos humanos, seja com desenvolvimento de pesquisa, né? E as empresas demandando alguns projetos específicos. Esse é o trabalho que a gente vai focar no primeiro semestre, né? Para que no segundo semestre a gente já comece a ter alguns resultados. No que me diz respeito, no papel que estou atualmente na Fundunesp, é continuar tentando trazer parceiros, né, da área tecnológica, da área agro, enfim, para agregar ao que a gente está fazendo, não para desenvolver coisas novas, só com expertise de fora, não. Mas continuar com a sua peleja, né? Exatamente, entendeu? Então, é um pouco disso do que eu vejo, né? E, enfim, tentar entender o que está acontecendo no mundo afora para trazer para vocês, né? Para engajá-los cada vez mais e assim por diante, né? O Almir falou da Inovacis, né? A gente tem, hoje tem 3 spin-off criadas por alunos dentro da Unesp. Aí a minha ideia ou a minha expectativa é que elas se consolidem, né, virem empresas e tudo mais, mas isso depende muito mais deles, né, do que de mim. Da minha parte, conta com o meu apoio. É isso que eu espero para 26. Você fomenta e as pessoas trabalham. Dá um empurrãozinho inicial. A gente pode ajudar, né? Isso aí. Bom, eu penso, né, então, continuando aí que o professor Dario falou, para 2026, é um ano de fortalecer, é um ano da gente reorganizar algumas coisas, principalmente no nível Fomenta Vale. Nós vamos reorganizar algumas ações, como eu disse, buscar agregar mais pessoas. Hoje a gente trabalha muito com estudantes,
né? Mas não que estudante não seja importante, mas às vezes está faltando hoje um suporte maior para vocês. Eu tenho assumido outras responsabilidades e aí às vezes a gente não consegue se dedicar um tempo que precisa. Então é trazer mais pessoas, trazer pessoas com um pouco mais de senioridade, com um pouco mais de experiência e fixá-las para ajudar nesse trabalho, senão a gente não consegue também ir lá nas empresas e mostrar um serviço, prestar algo de qualidade. Então dentro desse caminho a gente tem feito já algumas conversas, tem iniciado algumas ações, então é buscar fortalecer e consolidar esse time que nós temos aqui na Fomenta Vale, buscar a realização de eventos, para que tudo isso que o professor Dario falou e possa concretizar, preciso de ideias. E como é que eu busco ideias? Com os eventos mensais que nós temos aqui de formação de inovadores, os próprios 2 módulos que vão continuar executando aí no primeiro semestre, deve ir até o final de julho, provavelmente. A execução de hackathons, então nós já temos conversado com parceiros aqui que querem fazer 2 hackathons durante o ano. Nós também temos aí o evento AGTEC, onde que nós somos parceiros e nós vamos trazer um hackathon lá para dentro. Então nós vamos precisar organizar, porque senão daqui a pouco nós vamos ter um monte de hackathon e não vamos ter nem gente, nem pessoas para participar. Então nós vamos ter que organizar hackathon. Eu estou lá no InovaFema, temos conversado com a direção e um dos objetivos e metas também, professor, é colocar 2 hackathons acadêmicos para os alunos lá. Tenho conversado muito com o professor Ricardo e uma das organizações é isso, é fortalecer as universidades. Eu sei que o professor trabalha muito dentro da Unesp também fortalecendo isso. A gente está buscando, conversando com o professor Fábio Éder e o professor Luiz Carlos, para também fortalecer isso dentro das FATECs e do Centro Paula Souza também. Então, acho que fortalecer esses hackathons, trazer pessoas para dentro desses hackathons e eventos, com pessoas focadas em produzir projetos. Acho que vocês participaram da formação de inovadores, vocês viram aí, sábado vocês estavam num evento aí, mas participou um pessoal, foi muito legal aí, pessoal de empresa, discutindo ideia, que saiu com insight. Então, realmente é fortalecer e consolidar isso, para que a gente consiga, dando esse suporte de buscar, transformar a ideia no papel, colocar isso no papel e buscar projetos. O professor Dario falou uma coisa aí atrás, que tem muito dinheiro para fora, né? Isso. Nós tivemos aqui, faz uns dias aí, uma pessoa da área de Ribeirão Preto, e ele mostrou lá um dos hubs de inovação, o DABI, né? Ele fez uma chamada que eles têm 5 milhões para buscar projetos, tá? E eles querem buscar bons projetos. Isso é uma das falas da pessoa que esteve aqui. Isso. Então, isso não é uma busca somente nossa, da Fomenta Vale, do Centro de Inovação de Assis. É uma busca de todos os ambientes de inovação. Então, você escrever bons projetos, ter boas ideias. Eu digo que a inovação teve o boom lá das startups, aí nos anos de 2018, 2019, 2020, se falou muito em startup e surgiram alguns unicórnios, né? Os Airbnb, Uber. Hoje em dia eu não vejo que a gente tenha tantas coisas disruptivas e grandes para buscar, mas nós temos pequenas ações que podem gerar coisas também de bom porte e de boa produtividade. Então, buscar essas ideias. Nós tivemos uma reunião esses dias com o pessoal que trabalha aí com drones e com tecnologias no agro, com uma pessoa da área do agro. Foi uma conversa de 2 horas e a gente percebe que tem diversas ações que podem ser feitas. Falta profissionais. Então, formar pessoas é importante e consolidar tudo isso é muito importante. São coisas assim que a gente vai vendo que vão acontecendo, né, aqui no Vale do Paraíba.